Estamos ao vivo, aqui professor Lobão. Vamos iniciar uma live. Vamos falar sobre política, mas nessa live vamos falar sobre conceitos da política, né? Não vamos falar de política partidária, mas vamos falar sobre o que é política e qual a importância dela, né? Especialmente a função de deputado. Deixa eu ver aqui, o Rocha chegou. Rochinha. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, como é que você está? Beleza, tranquilo. E aí? Testou? Não, ainda não, cara. Tô meio resfriado aqui, mas eu vou fazer o teste amanhã. Vamos torcer, pessoal. Vamos torcer, vocês que estão aí. Que bom que vocês estão aí. Você tá com fone? Melhor você pôr um fone, não? Eu tô com fone. Ah, tá. A dele já tá quase Tá ouvindo melhor? entrando. Tá entrando já, né? Fica de olho aí que ele deve estar. Eu tô aqui meio sem óculos, porque se eu coloco o óculos, o ring light faz um trem feio aqui, ó. Então também segue. História é fácil, tá aí. Fica duas bolinhas no seu olho. É. Pois é, Rocha, essa nossa ideia de gravar. Pedro Ítalo está aqui com a gente. Está repercutindo bastante, o povo está gostando muito. Vou deixar para você comentar as mensagens, viu? Tá. Você está com uma testa linda, maravilhosa. Ah, com seus olhos. Aí. É que eu estava aceitando aqui o deputado. Salve, salve, meus amigos. Salve, beleza, meu amigo? Professor Lobão e professor Rocha junto, é uma seleção montada, tá doido? Que legal. Boa noite, deputado. Tudo bem, bom ver vocês, espero que estejam bem aí, que legal. Obrigado pelo convite. Ah, muito obrigado. Obrigado a você, né? Sempre participou bastante dos nossos eventos, tudo, e sempre aquele carinho com a educação, né? O projeto lá do espanhol, então, assim, não tinha como não pensar, né, em você poder participar dessa série de lives, né, de vídeos, onde a gente quer tentar, assim, de forma ousada, né, tentar mostrar as profissões para os alunos. E a profissão de político, né, é uma profissão muito importante e essencial, e o pessoal só sabe demonizar. De repente, né, a gente fica aí precisando de bons nomes, né, e a gente não tem, infelizmente. Está muito pouco. É verdade. Lamentavelmente, né, professor, a gente tem visto aí que algumas situações ruins, não só aqui no Brasil, mas também fora, e acabam distanciando cada vez mais as pessoas da política, né? E o nosso grande papel nessa ferramenta que eu sempre digo assim, a gente está no exercício do mandato, né? Mandato é passageiro. E o grande desafio é esse, é buscar estar próximo das pessoas, manter um diálogo constante, né? E deixar um jeito na política mais leve mesmo, assim, de um canal aberto. E esse tem sido o grande compromisso dessa nossa caminhada, né? De incentivar aí novas pessoas a virem para a política. Tivemos a oportunidade disso no ano passado aí, vários amigos da educação mesmo, candidatos a vereadores, né? Prefeitos, vice-prefeitos em várias cidades. Tivemos a oportunidade também de estar aí incentivando pessoas a virem, às vezes nem para mandato eletivo, mas para participar mais de movimentos cívicos, né, que é uma coisa que está muito legal no Brasil hoje. Eu mesmo tive a oportunidade de participar, por exemplo, da RAPS, né, que é um movimento cívico, até dessa camiseta aqui, ó, a camiseta da RAPS, né, um movimento cívico aí que
envolve aí pessoas, agentes, não em mandato, e também mandato em todo o Brasil, né, buscando interagir pautas aí ligadas à democracia, à sustentabilidade, né, e também, é claro, buscando fazer o mandato sempre próximo. Então, a gente aí com o WhatsApp do mandato, com lives semanais como a de qualidade aqui de vocês, né, e tentando cada vez mais isso, estar próximo das pessoas. E é a grande vontade, né, o Lobão e Rocha, o que eu vejo hoje é que as pessoas querem isso, proximidade de quem está representando. A palavra representar é muito forte, né? E o que a gente vê é cada vez mais essa necessidade aí de aproximar. E eu sempre gosto de citar um exemplo muito legal, aproveitando aí que hoje é dia de sexta-feira, é um dia que eu gosto muito de ir ali no Parque Marcos Veiga Jardim. A galera me colocou num grupo, eu lembro de falar isso numa aula do professor Rocha, né? A galera me colocou num grupo do WhatsApp, onde que tinha a galera de skate, de patins, de bicicleta, e nesse grupo eles falaram assim, ó, Vermontes, por que a gente não trabalha a ideia de fazer um negócio desse aqui, de fechar o espaço público para atividade esportiva? Eu falei, cara, que legal, né? Ele falou, ó, tem um modelo em Brasília, tem um modelo em São Paulo, em outras cidades. São Paulista, né? Fecha a Paulista. Eu falei, vamos movimentar. E aí deu certo, a gente conseguiu fazer um ato, né, levando ao governador a mensagem. De imediato ele fechou o anel da Praça Cívica, que já tornou a realidade, está parado agora por causa das reformas aí do BRT, né? Conseguimos aí um espaço lá no Marcos Veiga Jardim, uma pista de altíssima qualidade para a prática do skate, né? E também conseguimos esse espaço do patins ali para a galera do Oscar Niemeyer, né? Então foi assim, um movimento que surgiu dentro de um grupo do WhatsApp. Olha que massa, professor. E com isso eu falo que é a democracia mais próxima, né? Eu lembro que o professor Pedro Wilson, ele tinha na sua gestão o tal do orçamento participativo. E, de repente, né, as demandas da região eram discutidas por agentes públicos, assim por diante, e ele poderia, então, direcionar questões relativas a cada região. Teve a proposta, por exemplo, do Iris, quando foi candidato, de fazer a subprefeitura, mas depois não foi para frente. E essas iniciativas, né, elas dão mais a abertura à democracia e aproximam mais a população, né, da política. Né? Eu costumo falar, por exemplo, que a política ela surge quando o homem se fixa, né, naquela região lá do Crescente Perto, né, quando desenvolve a agricultura, e aí a população começa a crescer e há necessidade de você, né, organizar como essas pessoas vão estar em comunidade. Né? A gente é um animal político, a gente vive em comunidade, a gente precisa, né, negociar. E eu falo para os alunos assim que tem duas formas de resolver uma situação, ou é pela dor ou é pelo amor. A dor é a guerra, o amor é a política, é a conversa, o diálogo, a diplomacia. Então, assim, eu acho muito importante, fundamental mesmo, né, que as pessoas tenham esse pensamento político, né, tentem participar mais dos debates de maneira mais, vamos colocar, construtiva, através de grêmios estudantis, através de diretores acadêmicos. E isso é uma coisa muito importante. Os alunos, por exemplo, quando chega naquela época da formatura, aquela brigaiada, como vai ser a comissão de formatura, né, não sabe dialogar, a gente já percebe que falta esse debate um pouco maior. Rochinha, você está travado comigo, você está ouvindo tudo, está participando? Estou participando. Então, vamos começar as perguntas, então, para o deputado Vermontes. Então, deputado, para esclarecer nosso público, né, a respeito de profissões, nosso público também, para conscientizar nossos alunos, para conscientizar o pessoal que ouve a rádio interativa e que também nos acompanha pelo canal Magel, a gente sabe que o senhor veio de já tem uma família de história política no estado de Goiás, e eu sei também que o senhor é professor, né, professor de direito, advogado. E o que o senhor considera? O senhor é um professor que está político ou é um político que foi professor? Ser político também é profissão? Isso é uma coisa que eu sempre procurei, Rocha e Lobão, incentivar dando exemplo.
né? Então, assim, meus pais sempre participaram aí também, começaram em movimento estudantil também, movimentaram a entidade de classe, tiveram a oportunidade de exercer o mandato político, mas sempre tiveram a profissão deles, né? Como médica, como odontólogo, e construíram uma carreira política e associada à sua profissão. E o que eu procurei fazer esse exemplo. Então, assim, eu não quis ser aquele negócio do político profissional, vive só de política. Então, eu procurei me preparar. Sempre gostei desse trabalho de liderança, fui representante de sala, presidente de centro acadêmico, né? Mas nunca quis, e naquela época não tinha essa questão de nepotismo, ocupar, por exemplo, cargo em gabinetes com meus pais. Disse a eles o seguinte: olha, eu gosto, mas se eu entrar na política, eu quero entrar pela porta da frente, disputar uma eleição num processo democrático. Então foi assim que depois, né, de concluir meu curso em Direito, fazer uma pós-graduação, tive a oportunidade de estudar e também passar no concurso do Procurador de Estado, eu falei, olha, eu tenho a segurança de poder fazer a política, aquele negócio sem o rabo preso, de ficar ali no mandato, às vezes ter que votar uma coisa sem a consciência, sem a convicção. Então a importância de ter a profissão, que eu considero isso, o mandato amanhã termina, eu sigo minha profissão como procurador de Estado, como professor, né? Mas enquanto tiver, fazer as defesas das pautas com convicção. E é por isso que toda vez que chega uma discussão de educação, até o próprio pessoal de um partido ou outro respeito, fala, o Montes tem muita coerência quando ele define um posicionamento de voto. Então, assim, para ele firmar e defender o posicionamento, é claro que ali ele vai estar seguindo as bandeiras da educação, do empreendedorismo, da defesa de direitos. Então eu me considero isso, considero um político, né, mas que está num mandato sabendo das origens. Então a minha origem é essa, a formação no direito, a vocação também por ensinar, que eu gosto demais, que é uma referência que eu tenho assim de vida, e é isso que eu quero seguir aí também enquanto tiver em mandatos eletivos, conciliando essas missões, né. Existe, deputado. As pessoas, só para fechar esse pensamento, as pessoas têm que saber diferenciar Estado de nação, ou desculpa, de Estado de governo. Né? Por exemplo, o Estado fica, o governo passa. Então, o político ele está no cargo, ele tem um prazo determinado, né? Ele pode se reeleger, ele pode almejar outro cargo, mas ele pode também sair da vida pública. As pessoas confundem muito isso, né? Acham que a pessoa é obrigatória ficar sempre na política. A pessoa pode, por exemplo, cumprir um mandato de 4 anos, ou então ser eleito mais uma vez e sair da política. E já ter aquela sua participação. Mas tem outros não, que acham que quando está exercendo um cargo público, né, acha que ele manda em tudo, que ele comanda, que ele é dono do Estado, dono do Exército, dono do colégio, né? E, na verdade, não, é uma coisa passageira. Eu ia perguntar para o deputado se existe uma grande pressão do partido sobre o mandato, porque o seu partido, o Cidadania, né, ele é de uma dissidência do antigo PCB, né? Então, que deu origem à maioria dos membros da Cidadania. Então, no momento da história, ele estava se posicionando mais à esquerda, e hoje a gente vê a nível federal o Cidadania muito posicionado com as pautas do governo federal, que a gente sabe que muitas dessas pautas aí não interessam, apesar do senhor estar sempre demonstrando que realmente faz com a coerência, muitas dessas pautas não são de interesse para a comunidade, né? E eu queria saber se o deputado sofre muita pressão do partido a nível nacional ou a nível estadual para acompanhar mais ou menos essas decisões, essas pautas do governo federal, ou tem uma liberdade total? Beleza. Aproveitando para poder responder o Rocha, como que é a relação dos partidos com o cargo legislativo, né? Como que é esse negócio de voto de bancada, liderança e tudo, que o pessoal não conhece, seria muito importante você falar. Vamos falar. Obrigado aí pelas perguntas, amigos. Olha só, primeiro falando do Cidadania, o Cidadania era um antigo PPS, né, que, como dizem também, veio do PCB, e se remodelou da mesma forma como a história, o avanço, as discussões, né, procurou se remodelar, mudou a nomenclatura e também algumas pautas, né, tentando ainda estar mais próximo das pessoas, a temática mesmo de cidadania é isso, estar mais próximo das pessoas, envolver com questões ligadas diretamente
ao cidadão. E esse compromisso ampliou posicionamentos, né, trazendo ali pessoas com linhas ideológicas até mais à direita, centro e centro-esquerda, hoje se posicionando mais numa centro-esquerda, né? E nesse sentido, deu abertura a convidar para participar, inclusive do diretório, dos diretórios nacional, estadual e municipal, pessoas que vieram desses movimentos cívicos, né? Da RAPS, Livres, enfim, de outros movimentos que acredito agora e que vieram também participar do diretório. O que eu acho que isso foi bacana? Uma visão massa do Roberto Freire como presidente nacional, falou o seguinte, olha, a política está além dos partidos, né? Então nós temos que trazer essas pessoas para próximo. Só que ele falou o seguinte, olha, eu quero você aqui, mas eu quero que você dispute eleição. Então incentivando essa galera que está fazendo a política a política sem mandato nas entidades, associações, vir participar. E uma das condições, Rocha Lobão, para que essa vinda dos movimentos cívicos viesse com tranquilidade para o partido, foi a ideia de não ter o fechamento de questão. O que é o fechamento de questão? A liberdade de posicionamentos também dos parlamentares aí, no âmbito das suas discussões locais. Então não está aquele negócio assim de vai ser goela abaixo aqui, sabe? Então dá espaço para discussões, para o posicionamento ser mais aberto, o que justamente distanciou algumas pessoas de movimentos cívicos de outros partidos, né? A gente observou, por exemplo, a Tabata Amaral sendo lá criticada pelo PDT por ter se posicionado diferente de algumas votações, né? Inclusive foi convidadas aí para vir para o Cidadania, com essa ideia de trazer aqui um partido mais amplo, onde que a diversidade existe, né? Inclusive de posicionamentos. Então esse é um ponto, né? E respondendo à pergunta também do professor Lobão, com relação ao legislativo. Então nós temos aí uma diferença da eleição para o legislativo do executivo. O executivo ganha quem é o mais votado, né, para prefeito, governador, para presidente da república. Nós temos essa votação do mais votado também para uma função do legislativo, que é o Senado, né? Os senadores também são eleitos aí os senadores mais votados. Já o nosso caso, legislativos, municipal, vereador, deputado estadual e deputado federal, a representação é pela proporcionalidade. Então é calculado um coeficiente eleitoral, onde que dividido o número de votos válidos pelas cadeiras a serem preenchidas, né, a gente encontra aí uma média que garante cada partido ali ter determinada vaga no parlamento. Então essa escolha é a escolha do sistema proporcional de votação do legislativo, que no caso também na Assembleia Legislativa de Goiás. Então nós pegamos aqui em Goiás o número de votos válidos, né, e divide por 41 cadeiras, que são 41 deputados estaduais. Então a gente encontra ali, alcançando essa quantidade de votos, o partido elege, por exemplo, aqui um deputado estadual. Então essa sistemática aí passou por uma discussão até essa semana, que é recente, então a galera aí que acompanha, que está estudando, preparando para o Enem, né? Está atenta aí às atualidades. Houve a discussão de tentar também no sistema legislativo aqui, de vereadores, deputados, passar a eleição para o distritão, que seria essa ideia também de que os mais votados seriam eleitos. Mas acabou que não passou, né, a discussão que permaneceu aqui hoje, de que pode retornar o sistema de coligações. E aí estarão eleitos aqueles que, dentro das coligações, alcançarem esse coeficiente que nós falamos agora. Voltou um pouco antes ao que era antes da eleição de 2020. 2017, o Senado tinha acabado com coligações e agora volta essa discussão no Congresso Nacional, né? E que a gente está acompanhando de perto. Eu, particularmente, gosto muito do sistema distrital. O distrital é aquele onde que vai poder olhar o mais votado do distrito, o cidadão que vive mais próximo da região, da cidade, né? E que poderia estar tendo essa representatividade. Isso aí já existe em alguns países, essa sistemática de votação. Agora, o que a gente não pode cair também, professor Rocha Lobão, é aquela ideia também do cara ficar só no paroquial ali, né? Eu trabalho só pelo meu bairro, trabalho só pela minha região aqui. E, na verdade, tem pautas que são pautas maiores do que região, que diz respeito, por exemplo, a transporte coletivo, saneamento básico, né? A gente está tendo essa repercussão do marco civil, marco legal aí do saneamento básico nas discussões do Estado e município agora. Então, são situações que saem de região. Então, mesmo nessa ideia do distrital, né, que é que vota do distrito, a gente tem que também ter essa compreensão de que o parlamentar tem que ter uma discussão ampla, um conhecimento amplo sobre a sua missão ali da cidade e do Estado que ele representa.
Na verdade, o distrital não é oficialmente, mas ele já acontece. Porque, a gente fala deputado, vereador da minha região, do meu local e tudo, né? Talvez, se pegar já o que já acontece, mas fazer oficial, limitando regras e organizando certinho tudo, falando, tem algumas pautas que vão ser geral, outras pautas no local, tudo, talvez poderia ser mais interessante, né? Mas isso já acontece, falando ou não. Já acontece de legislativos representarem regiões e falarem para aquela região. Né? O que está acontecendo também agora, também bastante, legislativo falar para um nicho, um grupo específico fechado. Né? Aí tem a ver com as bolhas que saem da internet e você tentar falar para a sua audiência. Né? Infelizmente, essas bolhas que saem da internet e você fala para a sua audiência, faz com que você radicalize seu pensamento e acaba que você entre em atrito com quem pensa diferente. Então, esse modelo de distrital, de por região, já acontece, né, sem ser oficial, seria interessante, né, dar uma pensada. Infelizmente, a forma como foi feito, né, essa semana, de madrugada, a imprensa que teve que correr para denunciar e pressionar e tudo, foi uma coisa meio estranha, né, meio complicada. Então, deputado. Só agradecer esse intervalo de uma pergunta e do comentário aí também. A galera que está participando aqui, ó. Eu vi o Cleidson Mascarenhas, foi presidente da Câmara lá de Vianópolis, nosso amigo. O Guilherme, que é o nosso coordenador da Juventude e Cidadania aqui em Goiânia, que inclusive faz aniversário hoje, né? Então, agradecer a todos os jovens também que estão podendo acompanhar a gente, viu? Doutora Marildo Filho, aí, ó, colega advogado também. Então, obrigado aí pela participação dos amigos aí que estão nos acompanhando. Diretor Leandro, do Colégio Novo Horizonte. Estou vendo algumas aqui que deixando comentário aí só. Formador de opinião de qualidade, viu? Muito obrigado a participação deles. Eu queria que o deputado explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, a Câmara, ela é cheia, a Assembleia, né, ela é cheia de comissões, né, para determinados assuntos. O que é uma comissão e qual comissão que o deputado Virmontes pertence? E qual você participa? Quais? Beleza. É muito oportuna essa pergunta. Olha só, as funções, então, a gente vindo para a esfera do legislativo, né? Pegando nada da história, então, vamos falar da tripartição das funções de poder lá do Montesquieu, e falar, ó, para ficar só num é complicado. Então, vamos dividir as funções e um fiscaliza o outro, né? Então, executivo, legislativo e judiciário. Dentro do legislativo, nós temos atribuições específicas. Então, a principal, legislar, fazer leis, né? E discutir isso com a comunidade. A outra missão é fiscalizar, né? E dentro dessa missão de fiscalizar, existe o trabalho que já diferencia essa missão de comissões dentro do parlamento. A comissão permanente é aquela que dura os 4 anos, e a comissão temporária é aquela que determinado fato ali faz ela surgir. E um papel de fiscalização é uma das missões dessas comissões temporárias, como é o caso das comissões parlamentares de inquérito, né? Com fato determinado e com prazo certo, elas são instaladas, né? Nos demais, nós temos as comissões permanentes, que acaba que o próprio legislativo divide pautas por temas aí que são ligados a interesses da sociedade. Nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, que diz respeito à legalidade. Todo projeto que chega passa por lá, né? E nós temos as comissões temáticas, que são de educação, de meio ambiente, de minas e energia, enfim, das diversas pautas aí, hoje já mais recente, ligada a temas como idosos, como a questão da causa animal, né? Com vários legislativos têm se adaptado a essas pautas também modernas. E, nesse caso, há a discussão das matérias com mais especificidade, né? Quando, por exemplo, vamos deixar um exemplo prático aqui. Chegou lá o professor Rocha Lobão falou, Virmontes, tem um projeto legal aqui que a gente pode pensar, discutir, que diz respeito à melhoria da vida dos estudantes. Então, a gente apresenta esse projeto, o deputado apresenta o projeto, aí faz essa tramitação, que é a palavra que é dita, né? O caminhar do projeto dentro do parlamento. Essa tramitação, então, chega... O projeto é lido no plenário e vai para a primeira comissão, que é para avaliar se é legal e se é constitucional, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Aí depois vai seguir para a comissão temática, para avaliar se essa pauta é interessante, pode ser feita audiência pública, né? Vamos dizer, por exemplo, que essa matéria é da pauta da educação. Então você pode estar destinando ela para a comissão de educação, faz audiência pública e o projeto depois passa ainda por 2 votações no plenário, antes de passar
depois de passar pelas comissões. Então, essas duas votações do plenário, o que representa isso? Que é aquela ideia que veio da sociedade, veio através do deputado, ou até uma ideia que pode ser de iniciativa popular, vai passar pelo crivo da maioria, né? Como lá de Atenas, né, professores, lá da antiguidade falavam, ó, é aquele espaço da deliberação coletiva. Então, essa é a ideia desse caminhar da tramitação do projeto de lei dentro da Assembleia. Muita gente não sabe, né? Bom que você falou isso. Só concluindo, né? Qual que participa? A pergunta. O Virmontes hoje participa. Eu participo como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, presido a Comissão de Minas e Energia, e no caso também a gente debate no Fórum Permanente de Energia essa pauta de energias renováveis, né? Que tem sido muito forte dentro das cidades. E também uma outra missão que a gente assumiu lá diz respeito às frentes parlamentares, que também são movimentos feitos entre os parlamentares sobre alguns assuntos além das comissões. Então, eu presido a frente do empreendedorismo e cidades inteligentes e também a do voluntariado, que são pautas que eu gosto muito de trabalhar o dia a dia também. E antes, Lobão, de você falar aí, só um minutinho. Eu só queria jogar um pouquinho de pimenta, um pouquinho de polêmica aqui. Né, o deputado, a gente sabe que ele defende também as causas animais, né, direitos animais, a humanização dessas causas, né, dessa situação dos animais. E só responda se o senhor quiser, deputado. Mas o que o senhor achou do posicionamento do seu colega, Amaury Garcia, ao reagir à ação da vereadora na casa com os cães com maus tratos? O professor, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu sou um cara muito do diálogo, né? Dentro do trabalho, muito essa questão da diplomacia. E o deputado Amaury é um deputado que eu tenho a convivência com ele, porque a gente trabalha algumas pautas também ligadas à questão de municípios, produtores rurais, então sempre tive uma ótima convivência com ele, né? E o que eu sempre digo é isso, às vezes a gente exalta algum posicionamento ou outro, mas o que prevalece em democracia é o respeito às diferenças, né? Então, assim, não falando em atacar, mas o que eu sempre tenho dado um toque, assim, naquele negócio, é um colega de sala, né? Eu falo muito isso, que a gente lá no parlamento é como se fosse um colega de sala aí, assistindo a aula de vocês, né? Então, o que eu disse para ele foi isso, olha, a gente tem que debater no campo das ideias, né? Procurar ter esses embates aí, mas eu particularmente sempre sugiro, ó, vamos evitar polêmica, né? Se alguém tem uma linha ou outra, se o caso específico ali é uma questão de maus tratos ou não, né? Cabe a eles estarem provando. Mas o que eu sempre defendi é isso, mais diplomacia, menos ataques, né? E é um deputado que a situação como essa às vezes pode ter dado confronto, mas eu convivo também com aquela sua convivência ali na sua base, em cidades, em regiões com produtores, e é um cara muito atencioso quanto a isso, né? Então eu só espero que prevaleça aí mais respeito às diferenças, né? A causa animal também é uma causa importante. Eu já vi o próprio deputado Amaury mesmo destinando recursos ali para uma entidade de proteção animal lá em Anápolis, né? Então, assim, que perpasse essas diferenças aí, que supere esse momento, às vezes, de atrito com o trabalho em comum, que é trabalhar pelas pessoas. É o que eu torço aí, tanto para o deputado Amaury quanto pela vereadora. Não estamos num momento de radicalismo de polarizações que, se você defender uma pauta que ultrapassa um pouquinho do pensamento, né? Você vai acusar de violar a propriedade privada, de comunismo, e aí eu acho que o radicalismo ele gera esses atos assim. Mas eu ia complementar aquela fala sua, que um projeto de lei, né, ele não necessariamente tem que ser feito por um deputado, ou por um vereador, ou um legislativo, né? Ele pode ser de iniciativa popular. E um exemplo muito importante que eu sobre isso é aquele projeto da ficha limpa, né, que deixava fora do pleito aí pessoas que tiveram condenação e assim por diante. Então, qualquer um que está acompanhando aí, talvez não queira se candidatar a um cargo político, mas quer participar ativamente, tem uma pauta importante, né, pode estar conversando, negociando e correndo atrás, ou junto com um deputado, um vereador, no caso legislativo, ou então, né, já organizar e pegar assinaturas, né, contar assinaturas para poder passar sem emenda, né? Como, por exemplo, o pessoal do espanhol que está lutando para poder manter o espanhol no ensino tudo e que ter contribuição, apoio para poder tentar buscar da melhor forma. Então, era isso que eu ia comentar quando
quando você falou sobre os projetos de lei. Deputado, quando o senhor apresenta um projeto, uma pauta, tem Nós um estamos em quórum live mínimo? e estamos ao vivo, só um pouquinho que eu estou coordenando um cachorrinho aqui do lado, viu? Ah, o Meu meu cachorro, tem só um pouquinho polvorosa que eu estou aqui. coordenando, só um minutinho. Fica à vontade. Eu fiz Falando em proteção aos animais, eu estou com cachorro e filho aqui, e quem sabe, como se diz, nosso escritório móvel agora é a casa. o meu, ele adora latir quando tem live. Ele fica no portão, passa com a alma e começa a brigar. Estou à disposição agora, amigos, beleza. Então, a minha pergunta era o seguinte: quando o senhor apresenta um projeto, tem um quórum mínimo para ele ser levado à discussão e falar para a gente como um cidadão também pode apresentar um projeto, né? Logicamente, a gente sabe das opções, que é apresentar um advogado, um deputado ou senador, um político que o represente, ou mais um cidadão comum, como a Lei Maria da Penha, por exemplo. Legal. Uma boa pergunta também, professor. É o seguinte: primeiro, para a gente poder apresentar um projeto, pode ser de iniciativa do parlamentar, né? Ou projetos de iniciativa popular de leis. Esse projeto de iniciativa popular, como foi citado pelo professor Lobão, a lei da ficha limpa é a lei complementar número 135 de 2010. Veio de iniciativa popular, coletou assinaturas e essas assinaturas chegaram ao parlamento e aí formalizou a tramitação do processo legislativo. O que a gente tem olhado hoje, até trazendo um pouco a modernidade, é o lance das petições públicas, que é uma coisa que eu acho muito legal, né? Você faz a petição pública pela internet sobre uma pauta e um tema, e isso aí pode virar um projeto de lei que nasce de iniciativa popular. E é uma coisa até que eu defendo, que as petições públicas também possam ser usadas como ferramentas. E lá na Assembleia a gente tem um negócio que chama Opina Cidadão. Opine Cidadão. O cidadão vota o que ele acha daquele projeto que ainda nem foi votado. Né? Então, essa petição, ela é impressa ou ela é digital? Hoje a petição é digital. Né? E é que eu estou trazendo essa ideia na discussão do debate, que a gente possa fazer isso no parlamento também, porque a petição pública está sendo feita aí pela sociedade civil organizada. Né? Então não tem a necessidade do impresso. Né? Isso eu acho que é o básico hoje, principalmente depois da pandemia. Né? Que eu acho que é a grande evolução que a gente tem. As sessões são online, né? Você pode fazer sessão híbrida, para que se imprimir um papel? Como os projetos mesmo, estão só tudo aí sendo feito online. Então esse aí é um passo com relação à iniciativa. Quórum, né, que é a outra pergunta feita pelo professor Rocha. Dependendo, nós temos hoje como se fosse uma pirâmide, né, de hierarquia da lei, onde que abaixo dessa pirâmide aparece ali uma lei ordinária, que precisa só da quantidade mínima, da mais da metade dos presentes, né, tem as leis complementares, que exigem a maioria absoluta, a maioria dos deputados, e existe uma emenda à Constituição, que é a que está lá no topo da hierarquia das leis. Para você mudar a Constituição, é mais difícil que você mudar uma lei ordinária, uma lei complementar. Então, para isso, exige um quórum maior, né? Que é 3/5 dos membros do parlamento para fazer essa alteração, no caso, se for uma emenda à Constituição. Por quê? Porque a Constituição é o texto maior, né? Do Estado, da União, no Congresso Nacional. No município, a figura da Constituição chama-se lei orgânica, né? A lei orgânica do município. E, nesse sentido, para você fazer essa alteração, um pouco mais rígido. Então, por isso, essa necessidade de um quórum maior para a apresentação da matéria e votação da matéria. Tentei resumir aqui, isso aqui virou uma aula. É por ordem de chegada ou tem, por exemplo, alguém que forma disso? Porque eu sei que, por exemplo, no Congresso Federal, o presidente da Câmara vai pautar as votações. É também na Assembleia Legislativa? Isso, aí você registra a presença para cada votação, correto? Então, por exemplo, chegou, o projeto tal está em discussão. Ao colocar em discussão, já pode-se pedir a qualquer momento, vamos pedir a verificação do quórum. Qualquer deputado pode fazer essa requisição à mesa diretora. E aí faz a verificação, registra a presença e fala, estão presentes tais pessoas. Então ali vai para votação. Na hora que vai em discussão, em votação, aí já vai colocar na votação dos que estão presentes. Né? Então é a forma de estar verificando isso aí diante do Senado. Eu queria, deputado, que o senhor falasse para a gente agora, né, que
porque eu acho que quando o senhor aparece em público, deve ter uma filinha de pessoas pedindo emprego, uma filinha de pessoas deve receber bilhetinhos dentro dos bolsos do seu paletó pedindo uma casa, pedindo doação para aniversário de 15 anos. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual, e deixar esclarecido até para o seu público, seus eleitores, qual não é a função de um deputado estadual, que o senhor deve receber muitos pedidos que não é da sua competência. Ou quais, né? Eu acho o seguinte, nós estamos procurando sempre, e não em mandato, mas nós como cidadãos, né, nós temos a missão de servir, ajudar o próximo, eu acho que é a grande missão nossa em sociedade. Quem está em mandato eletivo tem que procurar fazer isso da melhor maneira. E eu sempre digo o seguinte, as nossas principais funções é fazer isso da nossa representação com excelência, fazer leis, né, fiscalizar, cobrar posicionamentos aí do executivo com relação a várias pautas, né? Mas acaba que a gente convive no dia a dia com as pessoas e vem isso, vem um pedido, etc e tal. Qual que é o nosso papel como legislativo? É mediar, é uma demanda que pode ser feita lá, que precisa tampar um buraco. Não é o prefeito, aliás, é o prefeito, não é um vereador, um deputado que faz. O nosso papel é mediar, falar, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos lutar por isso, né? Vamos lutar para a gente ter computador nas escolas, internet gratuita nos bairros, etc. Né? Então, a nossa missão é essa. Acaba que as pessoas vêm também, às vezes, com pedidos individuais. Na medida do possível, o nosso papel é esse, é sempre mostrar, não é o assistencialismo que é a nossa missão, mas o que puder ser útil, né, dentro da legalidade, aí, tentar encaminhar. A gente enfim, dar sugestões, mas que não é a tarefa do legislativo, né? Que se cumpra com prioridades as suas missões, mas tentando ajudar as pessoas também na medida do possível nesse papel de servir, né? Então, assim, eu sou muito entusiasta de dar a ferramenta, né, para a pessoa pescar, ensinar, defender a educação, tem compromisso com isso. Quando você está dando uma oportunidade de melhorar a condição da escola pública, ali, como a gente sempre tem lutado, em Goiânia, mais de R$ 1 milhão de emendas nossas foi para melhorar escolas, né? E com isso também muitas cidades do interior. E o que eu estou querendo com isso, a gente manda um recurso ali para melhorar uma estrutura de saúde, é dar essa condição para que a pessoa possa viver e ter oportunidades. Quando a gente está defendendo a pauta do empreendedorismo ali, é lutando para que a pessoa tenha o seu negócio e sobreviva, né? Sem essa necessidade ali de viver do assistencialismo. E, deputado, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, com essa Covid, com essa situação aí. Passamos um ano de 2020 todo tentando fechar as coisas, outros tentando abrir as coisas. E eu queria abrir só para dizer aí, alguns dos seus projetos defendidos em relação a esse momento da Covid-19, quais foram? Bom, assim, nós dedicamos as ações tanto de fiscalização, como também na legislação, né? Então, com as principais missões. Primeiro, lutando pela agilidade da vacina, foi que desde o início lutamos para que isso pudesse acontecer. Lá no início da pandemia, chegamos a propor ao secretário estadual de saúde para criar um vacinômetro, que é essa ideia de transparência da quantidade de pessoas vacinadas, a ordem, etc., e ver isso funcionando já na prática é muito legal quando você abre aí os portais, né, que já tem essa disciplina aí do vacinômetro. Lutamos por isso, lutamos para prioridade de vacinas para algumas categorias, como é o caso da educação, né, ter essa compreensão que o momento agora, ó, se Deus quiser, até o final de agosto, praticamente todos os servidores profissionais de educação vacinados, veio de lutas, né, que nós participamos em conjunto. Garantimos recursos para os municípios através das emendas parlamentares com prioridade na educação nesse ano da pandemia, por ter essa compreensão de que nosso papel também, ao ter emendas próprias parlamentares, é ajudar aquelas áreas prioritárias, né? E também trabalhei bastante em alguns projetos ligados a essa questão de melhorar a inovação. Nós apresentamos um projeto que eu deixo como destaque, que é um marco legal da inovação. E o que eu quero com isso? Ter uma rede ampla de possibilidades, inclusive para a gente falar o seguinte, olha, tem que ser realidade a utilizar aí a tecnologia para melhorar, inclusive, o sistema educacional. A gente poder ter essas ferramentas, como está tendo aí recursos na ponta de chegar aí computadores, a qualidade da internet na escola, essas aulas no sistema híbrido,
caminhar para um futuro também que possa ser uma alternativa, né? A gente vai vendo que muita coisa, até eu vejo, por exemplo, colegas, alunos, etc., que faziam inglês, por exemplo, o idioma do inglês, espanhol, e falam assim, ó, minha aula, eu vou preferir minha aula ali particular continuar no sistema online. Então, são realidades que a gente tem procurado dedicar o mandato para isso. E, claro, também um compromisso muito forte com relação a essa questão do pequeno empreendedor, que representam mais de 50% dos empregos formais aqui em Goiás. Então, assim, aquele pequeno negócio ali que está gerando um emprego, duas, três ali vagas, né, dentro do bairro, um panificador, um salão de beleza. Isso é uma coisa que eu dediquei muito aqui, a tentar destravar a burocracia, para a pessoa conseguir uma linha de crédito, para poder conseguir uma parceria com relação à questão de tributos aí no município, né? E que pudesse ter esse oxigênio aí nesse período pós-pandemia. Em resumo, algumas das ações que a gente tem feito, então, melhoria da saúde, luta pela vacina, condições de inovar, trazendo essa pauta para a educação, e também pensando nesse pequeno empreendedor aí, dono de um bar, restaurante, que passou dificuldades aí durante esse período e que está gerando emprego ali, então que ele possa sobreviver e ter esse oxigênio depois que passa essa fase do caos. Então, deputado, né? Uma questão que eu vejo importante em relação ao que você falou da tecnologia, nas escolas, é uma coisa que me incomoda de uma forma muito grande, né? Não por mim mesmo, porque eu sou muito bem resolvido e antenado com a tecnologia, mas falta treinamento para professores, falta treinamento para as pessoas que vão operar esse processo. Esse treinamento, as pessoas têm que prestar atenção que ele tem que ser contínuo, porque não é só a pandemia que veio, não, é do 5G. A tecnologia ela vai revolucionar o mundo. Nós até fizemos um vídeo no canal sobre o 5G mostrando o que vai acontecer, e eu não vejo essa movimentação de buscar fazer treinamento constante. A gente é da época que a gente viveu uma infância analógica para depois vir informática. E quando a computação ela chegou nas casas e nos comércios assim por diante, foi aquela correria para cursos de computação. Né? Meu primeiro curso superior foi processamento de dados. Eu fiz, né, aqui antenado e preocupado com isso. Então, você tinha escolas de informática à torta e direito. Depois eu até virei professor de informática na Datamed, Datacenter, Senac também e tudo. E você não vê mais isso, você não vê mais esse treinamento tudo. Então, falta bastante. E como que... Não adianta você colocar, por exemplo, coloca um data show. O professor não sabe usar os recursos do data show, ele vai acabar que vai dar a aula do mesmo jeito. Ele não sabe, por exemplo, montar um slide, sabe? Postar essa atividade para os alunos, né? Então, é uma coisa que falta bastante e que deveria ser buscado, né? E aí é uma reclamação pedido de cidadão que haja esses treinamentos para a população. Faustino? Então, deputado, só para gente comentar com vocês, Rocha e Lobão, dentro dessa, eu estou aqui no quarto do meu filho, até ali os heróis, né, os Vingadores, Batman e tal, mas especificamente ali tem o Homem de Ferro, que eu gosto muito, e eu recebi um vídeo esses dias de um professor, né, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, que falava o seguinte, professor antes da pandemia. Aí ele na sala de aula pedindo para ligar o Data Show, né? Me ajuda aí a ligar o Data Show e tal. Aí professor depois da pandemia, meio que um homem de ferro, assim, mexendo com um monte de coisa, tecnologia e tal, né? Então, é o que eu falo, assim, realmente precisa de ter esse apoio, concordo, né, Lobão, de fazer um treinamento, a capacitação, mas aprender fazendo, o professor é guerreiro mesmo, cara. Eu falo assim, quantos amigos aí que são professores que eu vi se reinventando, assim, montando estúdio dentro de casa, né? Para que as coisas. E ainda tem maluco que fala que professor não trabalhou na pandemia. Então, assim, eu queria convidar um cidadão que fala isso para pedir, passa um dia no cara que está ali, que agora o WhatsApp dele ali é um tira-dúvidas 24 horas, né? Então, fala, passa um dia com o professor na pandemia para você realmente saber o que está acontecendo, né? E, deputado, só para terminar, né, porque hoje é sexta-feira, aliás, também, né, a gente tem que descansar. Nós já tivemos outros convidados aqui, colegas seus, principalmente, né, que estão no mandato junto com o senhor, que demonizaram a figura do governador.
Nós sabemos que a família Caiado sempre é pintada como a família do latifúndio, a família do agronegócio, tudo. E, ao mesmo tempo, sabemos que o nosso governador é um médico, né? É uma pessoa inteligente que vem exercendo mandatos, atrás de mandatos, de senador, de deputados. Agora de executivo. E a pergunta é a seguinte, o governador Caiado é uma pessoa fácil de lidar ou tem dificuldades? Ele é um político, ele separa as coisas, é fácil de lidar? O professor Rocha, professor Lobão, eu acredito o seguinte, a vida é de um eterno conhecimento, certo? E é isso que eu tenho acompanhado também nessa convivência agora, esses 4 anos mais próximos, né? A gente viu ali uma atuação do atual governador Ronaldo Caiado como deputado federal, como senador, e uma coisa que eu sempre admirei, assim, posicionamento, coerência nos seus posicionamentos no legislativo e muito assim, compromisso com a ética, com seriedade. Isso é uma coisa que é obrigação, não é nem uma, eu falo assim, obrigação de você estar na política, né? Mas é um cara que sempre carregou essa boa imagem. Claro que agora ele está tendo uma nova experiência. Você ser executivo é diferente de ser legislativo, né? Eu vejo que houve um amadurecimento do governador com essas pautas. E primeiro, trazendo assim, pessoas interessantes para fazer parte da equipe. Uma coisa que ele teve essa liberdade e que eu acho que é interessante, né? Você conciliar os espaços, não só para serem espaços políticos, mas trazer também técnicos para ajudar a administração. Você observar, por exemplo, e é o que eu falo, por mais às vezes assim que eu tive algumas divergências de posicionamento, eu respeito muito o mandato dele como governador com a sua postura com relação à pandemia. Correto? Com essa questão do trabalho, de enfrentar, de acelerar a vacina, de buscar parcerias com os prefeitos, né? A gente viu um presidente da República que distanciou um diálogo com o governador, e aqui no caso a gente está vendo um governador que buscou estreitar parceria com os prefeitos para acelerar a vacina, para ter compromisso aí com relação a essas pautas aí da saúde. E isso é uma coisa que eu achei legal, porque trouxe um técnico, um médico capacitado para estar ali como secretário de saúde, trouxe uma professora na Secretaria de Educação que foi selecionada para um processo seletivo, né? Então, assim, são algumas coisas interessantes que eu vi de diferencial e vejo compromisso com essa seriedade, né, de correção com relação à gestão pública, e eu acho que isso perpassa talvez até alguns defeitos que possa ter, porque ninguém é perfeito também. Mas eu vejo um amadurecimento nesse sentido, sabe, assim, é a primeira experiência que ele está tendo como executivo e tentando se adaptar com essa pessoa, time, né? Não se faz nada sozinho. Então tem um time qualificado ao lado do governador, um cara que eu respeito muito, que sempre incentiva esse debate sobre inovação e outras pautas também. Por exemplo, o secretário Adriano Rocha Lima, um cara cabeça boa, participamos da Campus Party junto. Tem o Márcio, secretário lá de inovação também, que é outro cara que tem uma pegada muito legal com esse lance da ciência, de parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa. É o professor Márcio da CEDIM, né? Secretário de Desenvolvimento. Então, só assim, por fruto disso... Não, né? O professor Márcio da Região Leste está no Conselho Municipal de Educação, nosso grande amigo também. Então, por isso, sabe, o Rocha Lobão, que eu vejo assim, um amadurecimento do governador nessa missão de executivo. E principalmente o mandato que está correto, né? Buscando assim, lisura, defesa do patrimônio público, eu acho que isso vale e tem todo sentido para quem está na vida pública. Então, Lobão, né, nós encerramos aqui, não é isso, Lobão? Eu queria agradecer a presença do deputado Virmondes, sempre solícito, sempre acompanhando a população, sempre ligado aos problemas. Não é campanha política que a gente está falando aqui, que aqui a gente fala a realidade, né? Que se não fosse assim a gente falaria também. Tá? Muito obrigado pela sua participação, deputado. Político de todos os grupos, né? Só veio quem não quis, né? Teve um aí que no último dia furou, né? E não veio. Então a gente conversa com todo mundo e a gente quer aproximar a molecada da política, porque eu acho muito importante. Se é mais liberal, vai para o campo liberal, se é mais esquerda, vai para o campo esquerdo, mas vamos fazer política, vamos conversar, vamos negociar, né? Porque isso é muito importante. E para esclarecer a função de deputado, a profissão de político, então foi muito, muito bacana mesmo essa participação, né, Marcinho? É isso aí. Valeu? Ele acho que caiu o deputado. Então tá, muito obrigado para todo mundo, um abraço para todos. Irmãos, muito obrigado também. Tchau, tchau. Muito obrigado, deputado.
Sigam a gente aí nas redes sociais e Antenados na Ciência e canal Magel. Valeu. Como é que encerra aqui agora? Acabou.